Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. Ronaldinho Gaúcho e o irmão são liberados pela Justiça Paraguaia de prisão domiciliar e devem retornar ao Brasil nesta terça. Deputada federal Flor Delis é denunciada pelo Ministério Público pelo assassinato do marido. 5 filhos e uma neta dela foram presos. Cantor Cauã vai para o quarto depois de quase 10 dias na UTI. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. A gente começa essa edição falando sobre o caso do assassinato do marido da deputada federal Flor Delis, do PSD, no Rio de Janeiro. 1 ano e 1 mês depois, a investigação concluiu que ela mandou matar o pastor Anderson do Carmo. 5 filhos e uma neta do casal foram presos nesta segunda-feira e transferidos para o presídio agora no início da noite. As prisões foram feitas na casa da deputada em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Flor Delis não foi presa porque ela tem imunidade parlamentar. O inquérito será encaminhado à Câmara dos Deputados em Brasília. Caso ela seja afastada, ela poderá ser presa. E nós entendemos que essa prisão ela é importante, já que ela é a mentora desse crime, ela sumiu com provas, ela ameaçou testemunhas. O pastor Anderson do Carmo foi morto em 16 de junho de 2019, na garagem da casa da família, em Niterói. Ele foi atingido por mais de 30 tiros. Na época, a deputada afirmou que o marido tinha sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Na primeira fase da investigação, a polícia prendeu Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor Delis, por suspeita de atirar no pastor, e Lucas dos Santos Souza, filho adotivo, acusado de comprar a arma usada no crime. Nesta segunda-feira, além de outros 5 filhos e uma neta do casal, foi detida a esposa de um ex-policial militar que teria envolvimento no caso. As investigações indicaram que a motivação foi financeira e por poder na família. Apontaram também que, antes do crime, a deputada já teria tentado matar o marido envenenado pelo menos 6 vezes. O comportamento dela diante dele era um comportamento amoroso, né? E por trás ela estava tramando essa traição. Então, ele realmente acreditava nela, ele tomou ciência do fato, através de algumas pessoas, mas teve dificuldade de acreditar. Flor Delis foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e tentativa de homicídio. A defesa da parlamentar nega as acusações. A deputada está muito aborrecida, muito chateada por tudo que está ocorrendo, porque tem com ela a inocência, tem com ela que jamais foi mandante desse crime bárbaro e tenho certeza que tudo será esclarecido. Bom, o PSD suspendeu a filiação já de Flor Delis e informou que, a partir dos desdobramentos na Justiça, serão adotadas medidas para expulsar de vez a parlamentar do partido. 2 policiais militares morreram e uma mulher ficou ferida numa troca de tiros durante um assalto em Diadema, na Grande São Paulo. 3 pessoas que participavam de uma festa saíram da casa para fumar. Testemunhas disseram que 2 homens anunciaram o assalto. No grupo abordado havia um policial militar. Ele reagiu e matou um dos suspeitos. Durante a troca de tiros, o PM também foi baleado e morreu no hospital. O segundo suspeito foi detido. Em depoimento, disse que não houve tentativa de assalto e sim uma discussão. Ele e o comparsa também eram policiais militares. A mulher baleada dentro de um ônibus na zona norte do Rio de Janeiro continua internada em estado grave. Patrícia Castro da Silva, de 35 anos, foi atingida no pescoço durante um assalto. Segundo testemunhas, 3 criminosos roubaram os passageiros e, na hora de descer, foram surpreendidos pela polícia. Houve troca de tiros. Os assaltantes ainda estão foragidos. Um padre famoso de Goiás é acusado pelo Ministério Público de lavagem de dinheiro e desvio de cerca de 60 milhões de reais doados pelos fiéis. O valor seria para a construção de uma basílica em Trindade. O padre Robson de Oliveira Pereira, de 46 anos, criou em 2011 a Associação Filhos do Pai Eterno, que já movimentou quase 2 bilhões de reais. Parte desses recursos teria sido usada para a compra de gado, apartamentos, fazendas e uma casa na praia.
O Ministério Público pediu a prisão preventiva do religioso, mas a Justiça não aceitou. A cúpula católica o afastou de todas as atividades. O padre disse que as transações foram feitas como forma de investimento, com rendimentos aplicados na própria igreja. Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Roberto de Assis, foram liberados da prisão domiciliar pela Justiça do Paraguai. Eles ficaram mais de 5 meses presos em Assunção. Ronaldinho e o irmão devem retornar ao Brasil nesta terça-feira num voo privado. Os dois serão obrigados a pagar uma multa de mais de R$1 milhão. Assis ainda foi condenado a 2 anos de prisão com suspensão de execução. Ele deverá se apresentar à Justiça do Brasil a cada 4 meses. Depois de quase um semestre de investigação e prisão preventiva, o Ministério Público do Paraguai concluiu o caso, já que não houve provas de que ambos estariam envolvidos em lavagem de dinheiro e produção de documentos falsos. Ronaldinho Gaúcho e Assis foram presos no dia 6 de março pelo uso de passaportes com conteúdo falso para entrar no país. Os dois ficaram um pouco mais de um mês em uma penitenciária e em seguida foram para a prisão domiciliar em um hotel, onde permaneceram até o julgamento desta segunda-feira. Depois de uma confusão com palmeirenses em um posto de combustível em Mauá, que fica na região metropolitana de São Paulo, 2 torcedores do Santos morreram baleados. A confusão aconteceu na noite de domingo, depois do clássico das 2 equipes pelo Campeonato Brasileiro. Pessoas que estavam no local gravaram parte da briga. Segundo testemunhas, torcedores do Santos chegaram armados com pedaços de pau e deram início à pancadaria. Os palmeirenses responderam. Um deles estava armado e atirou, atingindo 3 santistas. Dois homens morreram a caminho do hospital. O outro levou um tiro de raspão na nuca, foi socorrido e já prestou depoimento. De acordo com a polícia, os suspeitos chegaram a fugir, mas foram localizados. Todos alegaram legítima defesa. O autor dos tiros já está preso. Os colegas foram liberados. A arma não foi localizada. Amava demais o time, por isso que aconteceu o que aconteceu. A gente já havia avisado deles diversas vezes dessas muvucas de time que era perigoso e tudo mais, mas foi inevitável. Em Minas Gerais, 8 pessoas morreram num acidente envolvendo uma carreta e 2 carros na rodovia BR-262 no município de Rio Casca. Com o impacto, um dos veículos pegou fogo. Uma criança de 2 anos que estava na cadeirinha sobreviveu. Os pais e a avó da menina não resistiram. As outras 5 vítimas estavam numa caminhonete e morreram no local. De acordo com os bombeiros, o acidente foi provocado pelo motorista da carreta, que perdeu o controle da direção. O homem está internado em estado grave. Em Pernambuco, o vereador Pedro Marconi de Souza Barros, da cidade de Brejo da Madre de Deus, atropelou e matou 3 motociclistas. O acidente foi na rodovia PE 96, na altura de Água Preta, e envolveu 30 motos. Imagens mostram o momento em que um carro passa em alta velocidade, depois de já ter atingido 2 motos. Segundo a polícia, o veículo estava a 110 por hora. A velocidade máxima permitida no trecho é de 60 km por hora. Além dos 3 mortos, 5 pessoas ficaram feridas. O vereador passou pelo teste do bafômetro, que não identificou o consumo de álcool. Pedro Marconi foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal culposa. O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que vai publicar nesta terça uma portaria reconhecendo o estado de calamidade pública em Jati, no Ceará. No fim de semana, a tubulação de uma barragem de transposição do Rio São Francisco se rompeu e mais de 2.000 pessoas tiveram que deixar as casas. O decreto deve facilitar também as ações de socorro e assistência humanitária à população atingida. Técnicos afirmam que não há mais vazamentos e que a barragem está estabilizada. As obras de reparo devem durar até 10 dias. A gente vai falar agora sobre o balanço diário de casos do novo coronavírus aqui no Brasil. O país atingiu nesta segunda-feira o número de 2.778.709 recuperados da Covid-19. Mais de 720 mil pacientes estão ainda em acompanhamento e o número de mortes já chega a 115.309, segundo o Ministério da Saúde. E olha só, restaurantes, bares e lanchonetes de Belo Horizonte reabriram nesta segunda-feira depois de mais de 5 meses fechados.
A reabertura foi marcada por pouco movimento. Os estabelecimentos precisam seguir vários protocolos, como o uso de máscara e a disponibilização de álcool em gel. Também está proibida a venda de bebidas alcoólicas. O funcionamento está liberado das 11 da manhã às 3 da tarde. Por enquanto, o modelo self-service não é permitido. Cinemas, teatros, museus, academias de ginástica, clubes de lazer e escolas continuam fechados. Nesta segunda, o governo de Minas Gerais registrou 15 mortes pela Covid-19, menor número em 24 horas nos últimos 21 dias. O governo de São Paulo anunciou a isenção de taxas para a abertura de empresas pelos próximos 60 dias. Essa medida começa a valer já nesta terça-feira. Com a decisão, os empreendedores podem economizar entre R$ 75 e R$ 200 reais. O objetivo é incentivar a abertura de negócios e a retomada econômica. O Estado também informou que o número de mortes, internações e novos casos da Covid-19 vem caindo em São Paulo. Na semana passada foram registrados 9% menos óbitos que na semana anterior. Com a melhora nos números da pandemia, 70 parques municipais da cidade voltaram a funcionar em horário normal durante os dias de semana. Aos sábados e domingos, as unidades permanecerão fechadas para evitar aglomerações. No Recife, o maior hospital de campanha montado pela prefeitura foi desativado. A unidade provisória foi fechada depois que o último paciente recebeu alta. O hospital chegou a ter 350 leitos ativos. A Secretaria Municipal de Saúde ainda mantém 464 leitos para os casos da Covid-19, sendo 242 de UTI e 222 de enfermaria em hospitais da rede pública. O cantor Cauã, que faz dupla com Kleber, deixou a UTI e já está no quarto de um hospital em Goiânia. O músico foi internado com Covid-19 no último dia 12. Ele divulgou um vídeo agradecendo todo o apoio. Cauã se emocionou muito em vários momentos da gravação de quase 10 minutos. Ele agradeceu as orações, os familiares, o colega de dupla e, por fim, os cuidados que recebeu de médicos e enfermeiros. Fazendo esse vídeo para agradecer primeiramente a Deus, que fez um grande milagre na minha vida, que operou uma maravilha muito grande dentro de mim. Não só no meu corpo, curando meus pulmões, minha respiração, como principalmente da minha alma. O cantor foi internado em 12 de agosto numa clínica. 3 dias depois, transferido para o Instituto Ortopédico de Goiânia, onde foi direto para a UTI. Depois foi levado para a unidade de terapia intensiva de um outro hospital também em Goiânia. Agora ele está no quarto. Cauã chegou a ter 75% do pulmão comprometido. Os pais dele seguem internados, se recuperando da doença. E um recadinho, a promoção A Chave é Sua está na reta final, só que ainda dá tempo de ganhar. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, é só assinar o Rede TV Plus. Neste domingo, no Encrenca, o último Onix Plus automático 1.0 turbo pode ir direto para sua casa. E semana que vem sai a tão esperada Mercedes Classe A 200 Sedan. Então acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Acessou, assinou, já está participando. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, pode usar cartão virtual e pagar no débito.